Queridos, eu vou estar falando hoje sobre quando a nossa fé é provada, mas 2 minutinhos eu quero falar somente, dar um recadinho aqui para você que é pai, amém? Eu sou pai e eu converso com muitas pessoas que são pais, só que ninguém faz faculdade de pai. Alguém fez faculdade de pai? A gente faz faculdade para nos tornarmos vários tipos de profissionais, ou de ter alguma técnica em alguma profissão, ou numa língua, ou nos capacitamos para alguma coisa. Mas ser pai é uma tarefa que eu acho que é uma das maiores que qualquer homem pode exercer, só que ninguém faz um curso, ninguém faz uma preparação. Muitas das vezes, o máximo que fazemos é dar uma pesquisadinha, alguma coisa ali e outra, mas a bagagem que nós carregamos muitas das vezes é aquilo que nós recebemos enquanto nós éramos filhos, não é verdade? E infelizmente, na nossa geração, ou de alguns anos para cá, talvez até 50, 100 anos para cá, nós sabemos que a ruptura entre a família tem ocorrido de uma maneira muito impactante, muito profunda, e muitos homens não tiveram um contato com seu pai. Ou foi um contato quebrado, ou foi um contato traumático, sentiu-se rejeitado, ou nem conheceu o pai. Nós temos N situações, e nós vemos que quando essa pessoa se torna o pai, ainda que muitas das vezes ele não quer replicar aquele tipo de comportamento, nós vemos que ele tende a realizar o exemplo que ele recebeu, ou aquilo que ele entende o que é paternidade. E é por isso que nós vemos tantos pais que não conseguem às vezes trazer uma dedicação, um amor pelos seus filhos, um abraço, um beijo. Alguns até sentem ciúmes, alguns sentem repulsa, e a gente vê tantas coisas acontecendo, amém? E tudo isso são coisas traumáticas. Mas agora você, que é um crente em Cristo Jesus, que é um cristão, você tem que entender o seguinte: talvez você não teve o pai que você queria, mas você pode ser o pai que você queria que alguém fosse para você, amém? Nós temos que ter essa maturidade espiritual. Você que é pai aqui, eu não sei qual a idade que tem os seus filhos, ou talvez você ainda não é pai. Você ainda que não é pai, ou tem filhos pequenos, esse recado é especial para você. Venha ser um pai exemplar. Ainda que possa ser difícil aquilo de você replicar algo que você não recebeu, você tem um exemplo maior do Pai perfeito que é Deus, amém? A nossa paternidade maior e eterna, que não é transitória, porque a da terra é transitória, mas a nossa paternidade que é eterna está com Deus. E nós vemos que Deus é um Deus de perto, não é um Deus de longe, é um Deus que nos chama de filhos, é um Deus que se entregou para nos redimir, para nos salvar, e nós vemos sempre que a morada, que a família, e que o que Deus quer fazer conosco é sempre mostrar o que é ser o Abba, ou seja, o pai verdadeiro, o papaizinho, aquele que está próximo da nossa vida. Então, caso você às vezes ainda não é pai, ou se você é pai, mas você sente alguns conflitos, alguma dificuldade em replicar aquilo que você sabe que tem que fazer, busque a ajuda de Deus. Qualquer coisa, nós estamos aqui também para aconselhar, para orar, para libertar, para curar, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Às vezes a mulher tem uma sensibilidade maior nessas questões de filiação, mas muitos homens, eu vejo, têm vontade de replicar um comportamento amoroso, mas ele sente dificuldade, porque tudo aquilo que ele recebeu foi uma rejeição muitas das vezes. Mas em nome de Jesus, nós vamos levantar aqui um grupo forte de homens e vamos fazer diferença nessa geração, amém? Hoje eu pensei que ia vir mais um pouquinho de pessoas, que eu queria até depois ao final conversar, porque mês que vem, lá em São José dos Campos, haverá uma conferência de homens, só para homens. E eu vi assim que eles vão estar falando de coisas muito profundas, tanto na questão de paternidade,
como o homem se comportar com a sua esposa, um homem segundo o coração de Deus. Então, homens de honra, valentes ali. E eu quero conversar com alguns homens que têm um interesse de a gente marcar, talvez rachar ali o combustível, ver pelo menos sair 2, 3 carros daqui. A gente vai em direção a São Paulo, é uns 1.000 quilômetros. Racha ali o hotel, não é muito caro. A última vez que eu fui, deu R$ 800 de combustível. Então, assim, em 4, 5 homens, fica barato. O hotel, geralmente, a estadia, fica no máximo ali R$ 400. O ingresso não, o investimento, como é que chama? A inscrição é R$ 90. E eu acredito que numa leva de homens para lá, quando a gente chega, todo mundo que vai, chega sempre cheio de Deus. E a gente quer tá passando para a igreja essa unção e nos aprofundando naquilo que Deus tem para fazer no ser homem aqui da nossa comunidade, em nome de Jesus, amém? Então, talvez se você quiser depois conversar comigo ao final, ou semana que vem a gente chama aqui algumas pessoas. Se tiver aqui um grupo bom, de alguns homens com 2, 3 carros, a gente dá para fazer uma mini caravana, vamos lá e recebemos e depois aplicamos aqui na igreja aquilo que nós estamos aprendendo, aquilo que nós vamos aprender lá em nome de Jesus, amém? Queridos, quem vai lá volta impactado, porque eles estão vivendo um grande avivamento e queremos sentir isso aqui também na nossa comunidade, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia então no livro de 1 Pedro, capítulo de número 1. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 7. A conferência, se não me falha a memória, é dia 6, 7 e 8. Não, são 2 dias, né? É setembro, é no feriado da independência. Então assim, pastor, fica difícil, mas vai ser feriado, vai ser final de semana, então é mais tranquilo, tá bom? 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 7, eu quero falar aqui de alguns pontos, de quando a nossa fé é provada. O tema da ministração é, quando a nossa fé é provada. Diz assim então o texto: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra, glória na revelação de Jesus Cristo. Só o comecinho aqui, para que a prova da vossa fé. Queridos, veja, a palavra de Deus aqui, o apóstolo Pedro está falando que a nossa fé é provada, que nós temos que provar a nossa fé. Ainda que nós não vemos, mas a nossa fé, ela transmite uma realização. E eu quero falar aqui alguns pontos. Veja, a nossa fé, ela não é provada pelos nossos dons ou pelas nossas capacidades. Minha fé está sendo provada porque eu tenho o dom de cura. Minha fé está sendo provada porque eu tenho o dom da revelação da palavra de Deus, ou fui capacitado por Deus para fazer algo. Isso não é a prova da fé. A nossa fé, ela é provada em outras situações. E o primeiro ponto que podemos enumerar, tem muitos pontos que eu posso colocar, mas por causa do tempo, eu reduzi. Mas coisas que são principais e têm um fundamento bíblico primeiro ponto, quando estamos sozinhos. Nossa fé é provada quando nós estamos sozinhos. Amém? No livro de Gênesis, no capítulo de número 39, ali logo no comecinho desse capítulo, nós vemos a vida de um homem chamado José, mais comumente conhecido como José do Egito. E lá no verso de número 11, verso ali de número 12, nós vemos que tinha ali, depois que ele sofreu tantas injustiças, foi vendido como escravo, de repente ele foi colocado ali na casa de um homem chamado Potifar, e Deus engrandeceu ele. E ali de repente uma mulher, que era a esposa de Potifar, bateu os olhos naquele homem, que era um jovem muito formoso. E ele ali, não estava com seu pai, não estava com a sua mãe,
não estava com seus irmãos, ele estava fora do seu ambiente de família, estava isolado, e de uma maneira injusta, ele foi colocado naquele lugar. Não era o lugar que ele queria estar. Mas a Bíblia diz no versículo de número 2, Gênesis capítulo 39, versículo 2, que o Senhor estava com José. E ele tinha essa consciência, tanto é que no versículo um pouquinho mais diante, ali no 9, no 10, no 11 e no 12, a mulher de Potifar dá de cima dele, e ele fala para ela o seguinte: eu não vou fazer isso contigo. E é interessante que ele não diz assim: eu não vou pecar contra o meu senhor Potifar. Ele diz: se eu fizer isso contigo, tomar essa atitude, desse adultério, eu vou pecar contra Deus. Olha só que interessante. A nossa fé é provada quando estamos sozinhos. A nossa fé é provada quando estamos ali sem ninguém para olhar para a nossa vida, no sentido humano. Mas quando nós cremos que existe um Deus, nós entendemos que aquilo que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando maus e bons. Hebreus capítulo 4, versículo 13, todas as coisas estão nuas e patentes nos olhos daquele o qual devemos dar conta dos nossos atos. A Bíblia diz ali em Gênesis capítulo 39, que José tinha sido vendido, ok, mas ele não estava sozinho, ele estava com Deus, e Deus engrandecia ele onde ele estivesse. Por isso ele colocava a vida dele no sentido: os meus atos, as minhas atitudes demonstrarão que a fé que eu tenho é que eu sei que existe um Deus que me olha, e eu estou andando debaixo daquilo que ele coloca para eu fazer. E ele sabia que aquilo era errado, por isso ele fala: não vou fazer isso, porque eu vou pecar contra Deus. Queridos, Deus está olhando, amém? Teve um homem certa vez ali no livro de Josué, no capítulo 6, chamado Acã. Eles tinham passado, tinham feito um grande saque numa cidade que eles tinham conquistado, se não me engano é Jericó. E ali eles tinham feito, não era para saquear nada. Jericó era para ser destruída completamente, não foi para ser tomada, foi para ser destruída e não era para tomar despojo. Mas um homem chamado Acã pegou algumas peças ali e escondeu na próxima cidade que eles foram tentar fazer a conquista. Deu errado. E aí ficou sabendo, o que aconteceu? Alguém errou. E aí foram lançando sortes sobre as casas, sobre as tribos, até que chegou na família de Acã, e aí ele confessou o que ele fez. Veja, ninguém sabia o que ele tinha feito, mas os olhos de Deus sabiam. Davi fez algo à escondida de todos, ninguém sabia o que ele tinha feito, mas Deus sabia. Então nós temos que entender o seguinte: a minha fé, eu creio em Deus. Se eu creio em Deus, eu creio que Ele existe, e que Ele é poderoso para galardoar, como diz ali Hebreus capítulo número 11, versículo 6, aquele que se aproxima dEle, tem que crer que Ele existe, e José cria, porque sabia que Deus estava perto, e é por isso que as atitudes, as ações que ele faziam, era crendo que Deus estava vendo tudo que ele estava fazendo. A sua fé é provada quando você está sozinho. Nós não podemos ficar olhando aqui, eu sempre falo isso: é muito bonito eu subir aqui, colocar a Bíblia debaixo do braço, colocar um terno, fazer uma oração tremenda. Mas quando eu saio daqui, se eu chego na minha casa, eu faço outras coisas, eu tenho outros pensamentos, Deus está comigo, está vendo se o que eu estou vivendo é a verdade ou é uma mentira. Então a sua fé é provada é quando você está sozinho, é quando você tem uma chance de fazer algo errado, mas você fala: eu tenho um princípio ético, eu tenho um princípio de fé, eu sou uma nova criatura, eu sei que dentro de mim habita o Espírito Santo, e por esta causa eu não vou pecar contra Deus, porque eu creio que a minha vida está nas mãos dEle, e os olhos dEle estão sobre mim. Amém? Amém? Os olhos dEle estão sobre mim. O ser humano,
Ele tem que fazer isso não é nem porque ele está ali debaixo de uma legalidade, mas é porque ele tem prazer em agradar a Deus. Amém? De vez em quando eu passo em alguns lugares, eu falo, meu Deus, tem que ter aquela câmerazinha, né, que o pessoal fica com medo, porque quando põe aquela câmerazinha, ou põe um pardal, todo mundo para de fazer coisa errada no trânsito, pelo menos naquela parte, não é verdade? Só que as pessoas fazem aquilo contrariados, porque tem um olho que ele sabe. E quando José tomou essa atitude aqui dele, queridos, eu quero que você entenda, que ele fez não foi contrariado não, é porque ele tinha prazer em agradar a Deus. Então a sua fé vai demonstrar se você tem desejo ou não em agradar a Deus. Então ele correu, ele fugiu daquela situação para não pecar contra Deus. Então quando estiver sozinho e acontecer alguma situação que você sabe que vai contrariar a vontade de Deus na sua vida, fuja disso em nome de Jesus. Um segundo ponto que eu quero falar aqui, que a nossa fé é provada na nossa doação. A nossa fé é provada quanto somos doadores. O verdadeiro cristão não é reconhecido pelo que recebe, mas pelo que doa. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8, Jesus nos ensina que o Pai é glorificado quando damos fruto. O nosso coração, a nossa fé, ela tem que dar fruto. Nós temos que doar. O fruto é aquilo que nós produzimos. E como cristãos, nós temos que produzir o perdão, a misericórdia, nós temos que produzir o amor, nós temos que produzir o cuidado uns para com os outros, nós temos que produzir o investimento no reino de Deus. Amém? Quantos de nós amamos ser perdoado? O meu nome foi escrito no livro da vida, eu fui perdoado pelo Cordeiro. Mas quando é o momento de nós doarmos o perdão, nós retemos. Quando é o momento de nós doarmos a misericórdia, nós não somos misericordiosos. Bem-aventurados são os misericordiosos. Quantas pessoas querem ferir com ferro e fogo? Ele foi tremendamente perdoado, mas às vezes um irmãozinho dá um deslize e ele quer ver aquela pessoa lá na lama, lambendo o chão para o resto da vida. Não é assim? É um puritanismo, é uma santificação exacerbada. Mas para um pouquinho, a Bíblia diz que nós éramos pecadores quando Ele se entregou para nos salvar, quanto mais agora. Quando nós éramos inimigos, Ele se entregou por nós, quanto mais agora. Enquanto uma pessoa não falar, eu não acredito em Deus, eu odeio Deus, quanto ele não apostatar da fé e estiver pedindo misericórdia, procurando ajuda, nós como crentes, nós temos que doar a misericórdia, o cuidado uns com os outros. Amém? Às vezes nós queremos ser cuidados, mas quando chega o momento da gente cuidar uns dos outros, nós não cuidamos. É óbvio que quando você está ferido, você está com problema, é difícil você cuidar um dos outros, mas quando Deus te restaura, Deus te unge, Deus te capacita, Deus te fortifica, agora é o momento de você fortificar os seus irmãos. Foi o que Jesus falou para Pedro. Eu sei que não está o momento ainda, Pedro. Eu sei que você ainda está no momento ali, de ser capacitado, de ser transformado, da sua ética, da sua personalidade ser transformada. Porém, quando você se converter, meu amigo, fortalece teus irmãos. E é isso que nós temos que fazer. Quando você estiver forte, vai lá e suporte os mais fracos. Amém? É por isso que é importante, nós fazemos reuniões nas casas, você tem relacionamento com outras pessoas da igreja, porque muitas das vezes você não tem o conhecimento e a capacidade de falar tudo que aquela pessoa precisa ouvir, mas só de você mostrar que você se importa, que você ama com o irmão, isso já faz uma grande diferença. Não é verdade? Já faz uma grande diferença. E como igreja família, nós temos que aprender que a nossa vida é uma vida de doação. Doar o nosso tempo, doar
o nosso investimento. Quantas pessoas às vezes ganham muito e investem nada no reino de Deus, não investe o tempo, vem às vezes na igreja 2 horinhas, já fica já doido para ir embora. Queridos, se você quer ver a sua fé ser provada, tenha uma vida de doação. Terceiro ponto que eu posso falar aqui é quando tudo vai bem. A sua fé é provada quando tudo vai bem. Veja, quando tudo está indo mal, quando está passando por um problema, é muito fácil você ver pessoas vindo para a igreja buscar Deus. Meu filho está doente. Estou passando por um problema na minha vida conjugal. Estou desempregado. Eu estou doente. Você vê a pessoa correndo para a igreja buscar a Deus. Agora, quando tudo vai bem? E aí? Quantas pessoas, quando tudo está bem, aí ele se afasta de Deus? A nossa fé é provada é quando tudo vai bem e você permanece firme em Deus. No livro de Jó, logo no primeiro capítulo, a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus. E ele era muito rico, ele tinha muitos camelos, ele tinha muito gado, ele tinha muita propriedade, ele tinha filhos abençoados, era um grande pai. E ele era o mais rico do Oriente. E a Bíblia fala que toda vez ele sacrificava pelos seus filhos e era uma pessoa temente e se santificava por Deus. Veja, ele serviu a Deus quando teve problema, mas também serviu a Deus quando estava sendo tremendamente abençoado e estava tudo bem na vida dele. Não é verdade? Tem pessoas que para servir a Deus parece que tem que estar tudo ruim. Eu acho que tem pessoas que não prospera ou não vai para frente, porque Deus tem que ficar ali, dando chibatada nele, porque se levantar um pouquinho o chicote, vamos assim dizer, né, ele desvia. Tem pessoas que às vezes chegam na igreja com uma mão na frente e a outra atrás. Pastor, ora por mim. Pastor, me abençoa, para que Deus me abençoe. Eu tenho um negócio, é um sonho. E de repente a gente ora, a gente faz campanha e Deus vai abrindo a porta. E aquela pessoa que estava desempregado, de repente começa a abrir um empreendimento. E naquele empreendimento ele bomba. E aquele irmãozinho, ou aquela irmãozinha que ficava lá na porta, eu estou cumprimentando, eu vou ajudar aqui nas cadeiras, eu vou fazer tal coisa. De repente sobe na carne seca, e aí não tem mais tempo para Deus, não tem mais tempo para servir os irmãos, não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo para nada. A nossa fé é provada também quando tudo vai bem. Quem está me entendendo, diga amém. A nossa fidelidade a Deus não pode depender da nossa qualidade de vida, mas a fé tem que ser o estilo. Amém? Tá tudo bem agora. Queridos, esse negócio quando está tudo bem e a gente baixa a guarda, só dá problema. É como Davi, está tudo bem, não vou para a guerra não. Deu problema na vida dele. O crente tem que estar sempre vigilante. Ainda que está passando por lutas, estou com Deus, mas estou num período de bonança, estou com Deus, me santificando, me consagrando, doando o meu tempo, clamando a Deus, ajudando os irmãos e andando em conformidade, porque Deus é um Deus também que me vê quando está tudo bem. Amém? Então, queridos, tenha essa maturidade espiritual. Quarto ponto que eu posso falar aqui, o testemunho sendo verdadeiro. A nossa fé, ela é provada quando o nosso testemunho é verdadeiro. A nossa fé é provada. 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 2, diz assim: somos cartas abertas que devem ser conhecidas e lidas por todos. Nós temos que ter um testemunho tanto para os que são de perto, como para os que são de longe. Nosso testemunho tem que servir para abençoar as vidas, para gerar fé. Muitos
não vêm para a igreja, ou pelo menos se escandalizam com a igreja, ou têm dificuldade em servir a Deus, porque nós, como crentes, ao invés de darmos um testemunho, damos um testemunho. Não é verdade? É os testemunhos. A Bíblia mesmo diz: o meu nome é blasfemado entre os pagãos por vossa causa. Ele se dirigindo ao povo de Deus, ao povo de Israel. Ou seja, ao invés do povo ali olhar, aquele é um povo de Deus, eles ficavam escandalizados. Porque muitas das vezes a atitude daquele que se diz povo de Deus escandaliza os de fora. Nós vemos na epístola de Paulo ali, a 1 aos Coríntios, que teve um caso lá, que o rapaz estava tendo um caso com a madrasta, aí lá na igreja. E Paulo falou o seguinte: tem coisas que estão acontecendo aí, que nem os de fora, ou seja, que nem o pessoal que nem crente é, que são pagãos, tem esse costume. Ele chamando a atenção, ou seja, ele estava falando o seguinte: vocês estão dando um mau testemunho, vocês foram chamados, a sua fé está sendo provada no testemunho de vida que vocês estão dando. Não sirva de pedra de tropeço, mas sirva de ponte de reconciliação. Amém? Esses dias atrás mesmo eu falei uma pregação aqui sobre os tropeços. Ai daquele por qual vem o tropeço. Melhor fosse lançar uma pedra no pescoço e amarrar uma pedra no pescoço e se lançar. O grande problema não é esperar os tropeços, os escândalos, eles vão acontecer, mas que eu não venha servir ou ser um agente disso, que a minha vida venha ser um testemunho para glorificar a Deus. Amém? No livro de Atos mesmo, nós vemos que certa vez vieram alguns jovens para exorcizar uma pessoa, e aí o demônio falou o seguinte: ó, eu sei quem é Jesus e bem conheço quem é Paulo, e vocês quem são? O nosso testemunho tem que ser tão forte que até o inferno, que até o inimigo nos conhece, sabendo que nós somos de Deus. Aleluia? Quem está entendendo, diga amém. Quinto ponto que eu posso falar aqui, que eu acho que é um dos mais importantes, é quando, ou seja, o quinto ponto, quando a nossa fé é provada, é quando priorizamos o reino de Deus. Escuta o que eu vou te falar aqui agora. Aquilo que é mais importante terá mais prioridade. Quem ouviu o que eu falei aqui agora? Aquilo que for mais importante para você terá mais prioridade na sua vida. Entenda isso. Muitos de nós damos o resto do nosso tempo, do investimento, e depois vemos falar que Deus está em primeiro lugar na nossa vida, e isso é uma mentira. Porque veja, quantos de nós deixamos para Deus o resto? Depois que você trabalhou, depois que você estudou, depois que você fez mil e uma coisa, agora eu vou dar um tempinho para ler a Bíblia, agora eu vou dar um tempinho para orar. E depois falamos: não, Deus está em primeiro lugar na minha vida. O que nós estamos priorizando? Qual é a nossa prioridade? Em Mateus capítulo 6, versículo 33, nos ensina a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Mateus 6, 33. Mas no verso 21, Jesus diz o seguinte: onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. No capítulo 6 ele vai fazendo esse crescimento. No verso 33 ele fala: buscai pois primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. No versículo 21 ele diz: onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Sabe por que Deus não é a prioridade na vida de muitos? Porque Ele não é o nosso tesouro. Ele não é aquilo que entendemos a presença dEle como sendo o de maior valor, o de maior tesouro para nós. E infelizmente isso prova a nossa incredulidade. Pois veja, no versículo de número 33 que eu acabei de citar aqui de Mateus,
capítulo 6, diz o seguinte: buscai, pois, primeiro o reino de Deus. Olha só, e as demais coisas nos serão. O que nós entendemos? Quando eu coloco o reino de Deus, quando eu coloco a presença de Deus como sendo em primeiro lugar, como sendo a minha prioridade, logo terá um efeito colateral, que qual é? As demais coisas nos serão acrescentadas. O que eu entendo? Quando eu coloco Deus como sendo a prioridade da minha vida, o maior beneficiário será eu. Você está me entendendo? Deus em primeiro lugar, logo eu sou o mais abençoado. E isso demonstra, ou seja, está provando que a nossa fé não é essa fé toda. Por quê? Porque quando cremos, se realmente cremos que a palavra de Deus diz que quando colocamos Ele em primeiro lugar, as demais coisas nos serão acrescentadas, ou seja, eu vou ser o maior beneficiário, mas eu não estou colocando, isso está demonstrando que eu não estou crendo realmente na palavra de Deus. Tiago diz isso bem claro: querido, você está dizendo que tem fé? Então vamos ver aqui as suas atitudes. Quando ele fala, olha, me mostra a tua fé através das obras, ele não está falando de obras da lei, ele está falando o seguinte: as suas atitudes estão demonstrando realmente que Deus está em primeiro lugar na sua vida? Nós temos que fazer um exame de como está a nossa fé. Eu estou falando isso com amor, porque eu faço esses exames na minha vida. Tem momentos, queridos, que eu falo, nossa, eu estou orando bem, minha vida está boa. De repente, acontecem algumas situações, e aquele momento que você está orando, você para de orar. Aquela leitura, aquele projeto, vou ler Bíblia, vou ler aqueles livros ali para me capacitar mais como pregador, ou para me aprofundar mais em Deus. Numa semana está bom, na outra semana começa a diminuir, e de repente, eu tenho que ver, espera um pouquinho, qual é a minha prioridade? Porque não adianta eu me matar de trabalhar, eu me matar de estudar, se Deus não estiver em primeiro lugar. Porque a minha vida é um sopro, eu não sei o amanhã, o que me reservará. Não adianta eu criar projetos e não colocar Deus em primeiro lugar, porque Ele pode deixar tudo desandar. Eu acho interessante quando a Bíblia diz que nós temos que ir na casa do luto, porque quando há luto, há sabedoria. E às vezes nós queremos rejeitar, não queremos ver nada com relação à morte, mas a morte demonstra o quanto nós somos limitados, o quanto nós somos frágeis. Não adianta você fazer projetos, queridos. A pastora falou que aconteceu, acredito que até a gente tem que orar depois no final, para que Deus conforte esses familiares e também orar para que esses acidentes não ocorram, porque parece que muitas das vezes acontece um acidente, na outra semana acontece outro, fica uma epidemia. Vocês já viram isso? Vamos orar no final aqui. Mas é interessante porque o homem faz planos, e muitas das vezes esses planos não estão condizentes com o projeto de Deus, e a coisa desanda. Tem um casal que eles estavam dentro deste avião e tiraram uma foto e mandaram para sua filha ou para o filho, coisa do tipo: estamos aqui no avião, estamos saindo daqui agora, daqui a pouquinho estamos aí. Eu sei que tem pessoas que têm medo de viajar de avião, mas queridos, só naquele dia, aquele avião já tinha feito 3 voos. O avião é o meio de transporte mais seguro, porque, não sei se você sabe, por dia no Brasil, acontecem mais de 1.000 voos. Estados Unidos, por dia, acho que é 10.000 voos. Mas vira e mexe, assim como existe um ganhador da loteria, existe uma loteria também do avião, uma hora um cai. E nesse caso, infelizmente, tiveram esses. Todo mundo, quando subiu naquele avião, por mais que algum deve ter pensado, isso aqui é perigoso, porque eu já viajei muito de avião. É bom, mas não tem nada melhor quando o avião pousa. Quem já viajou de avião? Sabe o que eu estou falando? Porque quando o avião começa e vai andando, aí depois dá aquela turbina, dá aquela paradinha, né, que começa e agora vai. E você senta assim e fala: meu Deus do céu, não estou no meu habitat natural. E aí ele voa e vai. Dessa vez mesmo que eu fui para o Chile, a gente passou pela Cordilheira dos Andes. Não sei se você já viu aquele filme, esqueci o nome aqui agora,
dos uruguaios lá que cai, tem que comer os copos, tudo mais. Tudo vem na nossa cabeça, eu estou voando aqui naquele lugar. E vai subindo, e é frio, vai congelando, porque pensa, meu Deus, tem gelo na Amazônia, eu nem sabia disso quando veio para o Chile, se eu soubesse. Agora estão falando negócio de gelo, e lá é só gelo. E eu peguei 1 hora de turbulência, aquela turbulência fica só. Falei, meu Deus, isso não acaba mais não. Desafivelha o cinto, que bom, pode desafivelar. Afivelha o cinto, vamos passar por uma turbulência, não sei o que. Ai, meu Deus do céu, lá vai de novo. Lá vamos nós. E tudo. Mas a gente fala, não, eu já li que turbulência não derruba. É muito comum. E quando você olha para a asa, assim, a asa está assim, ó. O avião está desse jeito. Porque tem gente que acha que a asa de avião é paradinha. Não, ela balança, parecendo um passarinho. Falei, meu Deus do céu. E aí tem hora que as malas começam a cair, é uma benção. Pô, enquanto não caiu a máscara para a gente colocar, tá bom ainda. A gente entra. Mas, queridos, tem um dia que a gente pode mandar, meu destino é tal lugar, e de repente não chega. Tem um jogador de futebol, acho que foi até um jogo contra o São Paulo, um time lá, que esses dias eu mostrei para o Avner. O cara está jogando lá, um tal de Serginho, de repente ele fica assim e cai. Um atleta, uma pessoa que está preparado para aquilo, e morreu no campo. Ou então, quando não morre, de repente acontece uma coisa, o seu projeto muda. Nós temos aqui na nossa cidade, infelizmente, eu oro sempre por ela, para Deus ter misericórdia da vida dela e fazer a vontade dele. Mas uma mulher estava com seu namorado, de boa, comendo, imagina, a gente marca lá, vamos fazer um churrasco na casa? Vamos. De repente uma menina vai lá e dá uma cheirada de pimenta, e aquilo acabou com a vida dela. Uma pimenta. Tem pessoas que às vezes vão para a praia, vou curtir a praia, não sabe que tem alergia a frutos do mar, come ali um camarão, empola, demora e morre. Quantas pessoas às vezes estão de boa e tem um AVC? Queridos, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando você prioriza o reino de Deus, você entende, a minha vida está nas mãos dele, então os projetos que eu tenho para ser bem-sucedidos, serão bem-sucedidos, porque Deus vai permitir. Amém? Quem está me entendendo, diga amém. Os maiores beneficiados, quando prioriza o reino de Deus, somos nós. E é por isso, queridos, que muitas portas não se abrem, porque nós não estamos priorizando o reino de Deus. E quando a gente prioriza o reino de Deus, portas são abertas. Queridos, faz um teste. Pastor, será que é verdade? Faz um teste. Comece a escutar os conselhos, as tarefinhas de casa que eu passo aqui. O que eu falo, queridos? Lê lá um livro da Bíblia essa semana, nem que seja ali uma epístola pequena. Vai lá em 1 João. Tira essa semana, acorda às 6 horas da manhã e ora. Nem que seja 10 minutos. Queridos, escuta o que eu vou te falar. Vai acontecer alguma coisa. Eu preguei aqui semana passada sobre a vida de Daniel, sobre o exemplo que ele nos deu. E ele orava 3 vezes ao dia. Nós vemos ali no capítulo 10 de Daniel, o quê? Que um anjo veio falar com ele, mostrando que desde o começo Deus estava ouvindo a voz dele. As orações. Tudo que você faz, priorizando o reino de Deus, saiba, vai ter um resultado. Amém? Glória a Deus. O 6º ponto, só tem mais esse ponto aqui, mais um, e a gente finaliza para orar. O 6º ponto, quando a nossa fé é provada, é quando nós submetemos a nossa vontade à vontade de Deus. É um texto muito batido, Romanos capítulo 12, versículo 2. Você tem que compreender que a vontade de Deus é perfeita, mas você vai se submeter à vontade dEle quando você entender que a vontade dEle é soberana. Ou seja, eu posso ter vontade, mas se a vontade minha não estiver condizente com aquilo que Deus tem para mim, não faço. A vontade dEle tem que se sobressair a mim, os meus desejos. Porque entenda,
Esse texto que eu acabei de citar aqui, ele fala muitas coisas, mas tem uma que eu acho muito bonito, fala que a vontade de Deus é perfeita. Fala que é boa, fala que é agradável, mas eu acho interessante esse termo, perfeita. Gente, perfeito significa que não tem imperfeição, que não tem coisa ruim, que não tem mácula, que não tem mancha. A vontade de Deus para a nossa vida é perfeita. Então você tem que aprender a entender, eu vou me submeter à vontade de Deus. Amém? A vontade de Deus é soberana. Eu me submeto. Você tem o seu arbítrio aí de falar, não vou fazer isso. Ok, mas você sabe muito bem que se você seguir os desígnios, os desejos do seu coração, a sua vontade, ao contrário de Deus, não é perfeita. Amém? Eu posso escolher vários caminhos, mas o caminho que eu quero andar é o caminho de Deus. É isso que eu vou fazer. Eu vou me submeter. Ainda que eu queria trilhar, ainda que o meu coração, ainda que a minha carne deseja certas coisas, eu vou me submeter à vontade de Deus, e a minha mente, através do poder que há na palavra dele, vai ser renovada, restaurada, curada, e eu vou compreender que a vontade dele é sempre melhor do que qualquer coisa que passar no meu coração. E por último aqui, a nossa fé é provada. Sétimo ponto, quando dependemos de Deus. A dependência de Deus gera vitórias. Deus tem que ter a direção sobre a nossa vida, mesmo diante do óbvio e da lógica. Escuta o que eu vou te falar aqui agora. Você tem que aprender a depender de Deus. Dependência às vezes tem um sinônimo de fraqueza. Eu sou um dependente, sou dependente dos meus pais, eu sou dependente do amor daquela pessoa. Mas veja, a dependência de Deus gera em nós, na verdade, a fortaleza. Nós somos fortes, porque quando dependemos de Deus, escuta, quando você depende de Deus, aí que vem as vitórias. Ainda que é algo óbvio ou lógico, não faça nada sem antes consultar o conceito, o conhecimento, o conselho de Deus. Nós vemos isso muito na vida de Davi. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E na vida dele como rei, a coisa mais comum é você ver Davi consultando ao Senhor em tudo o que ele ia fazer. Ainda que ele tinha tido uma vitória, ainda que o contexto, a situação ao seu redor era algo lógico daquilo que ele poderia fazer, ele preferia consultar a Deus. Teve uma certa ocasião que vieram saqueadores ali, Saul estava nem tchum, e saquearam uma cidade ali chamada Keila. Davi já tinha tido uma grande vitória, e de repente, se você olhar na situação, o povo de Keila, eles odiariam Saul e amariam Davi. A lógica estava fazendo isso. Mas ele falou, vou consultar ao Senhor. E Deus falou, não vai para Keila, porque se você for para Keila, eles vão te entregar a Saul. A lógica dizia, o pessoal está com problema com o rei. E você é uma pessoa vitoriosa, você é uma pessoa querida. A lógica está dizendo, eu vou para lá. Mas ele, pera um pouquinho. Ainda que o óbvio e a lógica está falando que eu posso ir sem problema, deixa eu consultar ao Senhor. E Deus falou, ainda que o óbvio e a lógica está falando para você ir, eu estou dizendo, não vá, porque quando você bater o pé lá, eles vão te entregar para Saul. Davi tinha acabado de ter uma vitória, o exército está com sangue no olho, está com a faca nos dentes, vamos guerrear. Davi falou, pera um pouquinho, vamos consultar ao Senhor, se é para subir, e se for para subir, qual a estratégia? E Deus falou, pera um pouquinho, você vai subir, mas não é da outra forma, igual você teve aquela vitória não, vou te dar uma outra estratégia, você vai por detrás ali, e ensinou qual era o caminho, a estratégia da guerra, a estratégia para ele sair vitorioso. Sabe por quê, queridos?
que é importante você ter a sua fé provada na dependência de Deus, para mostrar se você está andando em humildade ou em orgulho. Amém? Está me entendendo? Tem pessoas que tomam as suas decisões na sua vida sem consultar a Deus e quebra a cara. Estou mentindo? Não. Eu quero é assim. Eu acho que Deus está falando no meu coração, mas queridos, eu sempre falo, a palavra de Deus, ela é a nossa fonte, vamos assim dizer, da prova. Tem aquele negócio da matemática, eu tenho muito tempo que eu não estudo matemática no sentido, igual era ali no primário, que hoje em dia é ensino fundamental, mas eu lembro que quando a gente fazia os cálculos, no final tinha a prova dos 9, que é algo que você faz ali, para saber se realmente aquele resultado é o certo. Não é assim, Jadvilson? É o mesmo nome ainda? Prova dos 9? Mudou também o nome? Está mudando tudo, né? Mas é a mesma coisa. Hã? Alguma coisa reversa? Não entendi o que você falou. Operação reversa. Mudaram o nome. Mas é a mesma coisa, né? A prova dos 9, que da minha época. Sou uma pessoa jovem. Amém? E a Bíblia é a prova dos 9. Tem coisas que a Bíblia não deixa muito claro, eu entendo. Mas a Bíblia nos dá um direcionamento em muitas das coisas. Por exemplo, nem tudo que, por mais que venha a ser lícito todas as coisas, nem tudo nos convém. E há outras coisas, queridos, que estão escrachados na palavra de Deus. Amém? Está muito claro. Com relação, por exemplo, à nossa vida conjugal. Eu me casei com alguém, mas eu descobri que aquela pessoa ronca muito alto. Eu vou largar você, mas espera um pouquinho. Qual base bíblica que você está tendo para isso? Rapaz do céu, eu quero fazer amizades. Eu disse até semana passada, né? Relacionamento, a gente tem que relacionar com todo mundo. Um crente com um descrente, porque a gente está no mundo. É impossível você não ter. Mas aí, eu dei um conselho também, igual o Daniel. Ele escolheu as suas amizades com base nos seus princípios e principalmente no temor de Deus, ou seja, aqueles que iriam influenciar a sua vida. E a Bíblia nos ensina que as más conversações corrompem os bons costumes. Em Coríntios diz, não se põe em julgo desigual com o infiel. E quantas pessoas estão se aliançando, estão criando amizades, estão sendo influenciadas por pessoas que não têm nada a ver com Deus. E aí depois nós perguntamos, tem coisas dando errado na minha vida, está tudo dando para trás. É no meu trabalho, eu estou infeliz, não vai para frente na família, não vai para frente em nada. Sabe qual é o grande problema? Está faltando nós nos humilharmos e falar, eu vou depender de Deus, eu vou depender do conselho de Deus, eu vou ser direcionado conforme a vontade de Deus na minha vida. Amém? Queridos, antes de você fazer qualquer coisa, antes de você tomar qualquer decisão, seja para casar, seja para namorar, seja para trabalhar, seja para criar na sua cabeça um projeto, um plano, consulte se é a vontade de Deus. De repente chega alguém aqui, pastor, rapaz, eu tive um desejo no meu coração, Deus mandou eu abrir uma zona. Deus mandou eu abrir um motel que tem ali o polidense e chamar as primas. Eu estou falando isso, gente, porque tem uma vez que eu vi uma entrevista de um cara que era desses lugares e falava que era crente. Sério mesmo. E orava para Deus abençoar o negócio dele. Aí chega a garota de programa na igreja e fala, pastor, eu posso dizimar? Mas espera um pouquinho, minha filha. Nós temos que olhar se estamos vivendo a nossa vida na dependência de Deus, nos atos, nas nossas atitudes, na nossa vida. Amém? Por último aqui, para finalizar, para concluir, não se esqueça, se você quiser anotar aí, eu não vou estar lendo os versículos por completo, mas vou estar dando a referência, para você, quando tiver a sua fé provada. Não se esqueça que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6.
Tudo é possível ao que crer. Marcos capítulo 9, versículo 23. Tudo que você pede em oração crendo, você recebe. Mateus capítulo 22, versículo 21. Um comentário. Não é apenas pedir, mas é crer. A Bíblia está falando aqui, ó, Marcos capítulo 22, versículo 21. Tudo quanto pedirdes, pedir é muito fácil. Crendo. Às vezes nós pedimos, nós oramos, mas está faltando o elemento fé. Igual diz ali em Hebreus capítulo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? 1 João capítulo 5, versículo 4, a nossa fé vence o mundo. Pastor, é muita luta no trabalho, é luta em casa, é luta no estudo, é luta. Lembre-se, 1 João capítulo 5, versículo 4, nós temos uma fé que vence o mundo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, devemos andar por fé. Amém? Romanos capítulo 1, versículo 17, devemos aprimorar a nossa fé, ou seja, de fé em fé, nós devemos andar de fé em fé. O que significa isso? Que hoje eu tenho uma fé, amanhã a minha fé tem que estar maior ainda. Amém? Aprimore a sua fé. E por último, Hebreus capítulo 10, versículo 38, versículo 39, o justo viverá pela fé, não retrocedendo jamais. Não retroceda. Nós não somos dos que retrocedem, mas dos que avançam. Para finalizar aqui, qual é o resultado final da prova da nossa fé? Voltando aqui para o texto original, para o texto chave. 1 Pedro capítulo de número 1, versículo 7 até o 9, o que diz? Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra, glória, na revelação de Jesus Cristo, o qual, não havendo visto, há mais, no qual não havendo agora, mas crescendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Versículo 9, olha o resultado da prova da nossa fé, alcançando o fim da vossa fé, ou seja, a fé um dia terá um fim, não é verdade? A Bíblia diz isso, a fé, a esperança e o amor. A esperança e a fé vão passar, o amor vai continuar, está lá em Coríntios. Alcançando o fim da vossa fé, ou seja, um dia, como diz aqui o versículo 9, nós não vemos ele, mas chegará um dia que nós o veremos. A salvação da vossa alma. Qual é a finalidade, o fim da nossa fé, da prova da nossa fé, de nós mantermos a fé? A salvação da nossa alma. Amém? Glória a Deus? Ou seja, isso é fé. Ainda que eu não estou na glória, mas eu sei que eu um dia estarei, porque eu vou perseverar em fé até ao final. Mesmo a minha fé sendo provada, eu vou perseverar até acontecer aquilo que aconteceu com Paulo lá em Timóteo capítulo 4. Recebi a coroa de justiça, combati o bom combate, guardei a fé. O que ele guardou? A fé. Guarde a fé. Amém? Forte aplauso ao nosso Senhor Jesus. Se coloca de pé, vamos orar e depois finalizar o culto de hoje. Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Lembra disso que foi ministrado hoje, a fé. Vou perseverar em fé, vou manter a fé. Aleluia. Coloca a sua mão aí sobre o seu coração e fala: Deus, me dê forças para guardar, para me manter firme, Senhor, nos dias bons e nos dias ruins. Que eu aprenda, meu Deus, doar, que eu aprenda a crescer, a me submeter à sua vontade, a depender de Ti.
Deus, todo orgulho, toda altivez, caia por terra. Que o Senhor venha a ser sempre a sua presença e a sua vontade venha a ser a prioridade na minha vida. Eu não quero ficar longe, mas eu quero compreender, meu Deus, que andar nos teus caminhos tem um resultado, que eu serei o maior, o beneficiário, não só eu, mas também toda a minha casa. Oh Deus, que eu possa, meu Deus, crescer na minha vida espiritual. Me dá, Senhor, um coração com desejo em orar, em ler a Bíblia, em vir, meu Deus, para a igreja, em ajudar, em cooperar com os meus irmãos, em estender, Senhor, a mão para aquele que está precisando, para o necessitado. Que nós venhamos, meu Deus, crescer, como diz ali em Romanos capítulo 1, versículo 17, de fé em fé. Que possamos aprimorar a nossa fé, crescer, meu Deus, no conhecimento Teu, para estar fazendo a diferença nesta geração. Entender, meu Deus, que a nossa vida está nas Tuas mãos, e que a Tua vontade tem que estar em primeiro lugar, porque do que adianta o homem criar expectativas, fazer tantos planos, sendo que o sim e o não vêm de Ti. Que possamos criar essa dependência e entender, Senhor, que tudo vem de Ti, riqueza, sabedoria, força e saúde, a proteção para o nosso lar. Não adianta, meu Deus, nós achamos que com a nossa força faremos a diferença, pois tudo vem de Ti. Não adianta nós termos uma grande sentinela, um grande vigia humano sobre nós. Em vão vigiará, se o Deus de Israel não guardar a nossa vida. Por isso, nós colocamos diante de Ti, vivendo na dependência do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, que possamos viver, Senhor, a vida que Tu tens para nós, andando e caminhando de fé em fé, de graça sobre graça, mantendo firme, meu Deus, na convicção, como diz ali em 1 Pedro capítulo 9, para alcançarmos o fim, a finalidade da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, alcançar tantas coisas, mas no final está perdido? Senhor, que nós venhamos, meu Deus, velar pela nossa fé, guardando a nossa fé, que ela possa ser provada mediante as nossas atitudes, baseadas no Teu Espírito, nos capacitando, nos direcionando para crescer, para viver, meu Deus, aquilo que o Senhor tem para realizar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Ora pela pessoa aí que está do seu lado, se for seu cônjuge, melhor ainda, seus filhos, você que é pai, ministra aí na vida da sua família, você que está sendo um líder, você que talvez não está com seu esposo, mas está ali com seu parente, ora com o seu parente, ora uns pelos outros, coloca a sua casa diante de Deus, ainda que seus filhos não estejam aqui na igreja, mas coloca diante de Deus, amém? Fala: Deus, eu quero ser provado, mostrando que a minha casa vai ser um pedacinho do céu, é diferente, em nome de Jesus.